Jefferson Pereira Leal. Sempre ouço o programa do professor Olavo de Carvalho. Falando do programa mencionando amigos, uma das pessoas me questionou sobre o fato do professor Olavo pedir à Virgem Maria e a um padre Pio de Pietrelcina, que rogasse por ele no programa. Ela disse que isso é errado, pois somente Jesus poderia realizar essa tarefa perante Deus, já que Maria e qualquer santo estão mortos com qualquer outra pessoa. Muito bem. Ele disse, essa refutação tem algum fundamento bíblico? Bom, em primeiro lugar, você precisa ver, a autoridade do Evangelho deriva da autoridade da igreja e não ao contrário. A igreja foi constituída muito antes que escrevesse os evangelhos. E da multidão de evangelhos existentes, foi a igreja que selecionou 4 e impugnou os outros, porque tinham contradições, tinham absurdidades, etc. Então, vamos dizer, você não pode jogar o evangelho contra a igreja, porque o evangelho é a expressão da igreja. É a igreja que garante o evangelho. Então, a autoridade da igreja se sobrepõe. Então, a ideia de você seguir somente a Escritura é uma ideia totalmente autocontraditória, não é possível isso. E, segundo lugar, a igreja afirma que os santos intercedem, e a experiência o confirma. Você lê a vida do padre Pio de Pietrelcina? Olha, se eu rezasse para uma menina que não tem pupilas enxergar, ela não enxergaria, mas o padre Pio rezava e ela passava a enxergar. Quer dizer, Jesus Cristo tinha um preconceito a favor do padre Pio. Ele ouvia o padre Pio melhor do que ouve, com melhor disposição do que ouve a mim. Então, somente um burro vai rejeitar essa intercessão. Né? Então, olha, se você é protestante, você sabe que nem todas as preces de todos os pastores são ouvidas igualmente. Eu, por exemplo, eu também já recebi prece de um pastor, que a prece foi atendida imediatamente. Então, um pastor que veio aqui visitar a cidadezinha, o pastor Melvin Jones. O sujeito fez um sermão chamado The Storms of Life, as tempestades da vida. Um dos sermões mais maravilhosos que eu ouvi na minha vida. E daí, quando terminou, o pessoal dizia, não, que se está com algum problema, alguma coisa, que vem aí que o pastor vai rezar para você. Eu cheguei lá, estava numa encrenca, expliquei assim, 30 segundos para ele. Daí ele orou. No dia seguinte o negócio resolveu. Não, eu já vinha rezando um monte de vezes, não resolvi. Então, quer dizer que, obviamente, e tem outros pastores que poderiam ter rezado e não vai acontecer nada. Não é isso? Então, vocês mesmo, não é questão de doutrina, é questão de experiência. Vocês têm essa experiência. Por que você vai no pastor e pede para o pastor rezar para você? Você nunca fez isso? Toda hora no culto eles fazem isso. Então, você acha que o seu pastor fulano é melhor que o fulano? Não, eu acho que o padre Pio é melhor que os dois. Quanto à Santíssima Virgem Maria, vamos dizer, ela já deu prova dela ser capaz de fazer algo melhor até do que orar por nós. Tá certo? Ela aparece, faz profecias se cumprem, né? E, vamos dizer, a sucessão de milagres que acontece em Fátima, em Lourdes, etc., dá testemunho. Quer dizer, você não pode negar todas essas coisas. E você dizer, o diabo que está fazendo tudo isso. Ora, os chamados milagres demoníacos, isso aí é confusão. Os chamados milagres demoníacos, eles têm características físicas que os distinguem dos demais milagres. Então, é isso aí. Você lê o livro do padre Adolphe Tanqueray, né, que é os fenômenos místicos contrastados com as suas contrafações humanas e demoníacas. Né? Isso aí existe uma ciência já milenar, tá certo? Que tem, com toda a experiência da igreja, consegue distinguir uma coisa da outra perfeitamente. Então, a possibilidade da confusão entre o milagre da Santíssima Virgem Maria e o milagre demoníaco é assim, para quem estudou o negócio, é inexistente. É fácil você distinguir uma coisa da outra. Note bem, o milagre, vai lá no site de Voegelinville é .com.org, não lembro mais. Voegelinville.com e procura lá a minha aula, a transcrição da minha aula, o que é um milagre. Isso aí está respondido lá. Você vai ver por que essa confusão não é possível.